Bom, falando de comunicação corporativa, que é diferente de comunicação assertiva. A gente vai ter uma aula só sobre comunicação assertiva e linguagem corporal. Mas a comunicação corporativa tem até um departamento, né, que é dentro de RH, de endomarketing, geralmente, que fala sobre a transferência de informação dentro da empresa, né? E eu quero trabalhar aqui nessa linha, nessa aula sobre isso. Como você transfere a informação? Como você conduz? Imagina que a informação, imagina uma casa onde você está desenhando ali a parte da arquitetura, a parte da engenharia da casa, e tem, dentro das paredes tem o cano, né? Os canos de tubulação de água ou os conduítes de energia. E a informação, a gestão da comunicação interna de uma empresa precisa ter essa tubulação, digamos assim, onde a informação ela não se perde. A informação ela é passada de bastão em bastão, sabe? Porque muitas vezes as pessoas se desanimam, né, dentro de uma área, de uma liderança, de uma empresa, porque a gestão da comunicação corporativa é ruim. As pessoas as coisas aparecem no ar, a informação não é passada. As pessoas não sabem exatamente o que estão fazendo, não sabem para que estão fazendo. Então, o princípio da comunicação é a clareza, e é você se colocar no lugar do outro, o que ele precisa saber para poder entender o seu trabalho. Né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas não precisam saber informações que não fazem parte exatamente da execução dela, mas se a pessoa executa né, dentro de uma caixinha, ela precisa saber um pouco mais o que vem antes, o que vem depois, o impacto de tudo isso. O líder, ele precisa transferir para as pessoas esse pensamento lógico, estimular o pensamento crítico, para que as pessoas não sejam apenas apertadoras de botão, batedoras de carimbo. Elas precisam saber a relevância do processo, né? Desenhar, fazer desenhos, os alinhamentos que você precisa ter com a tua equipe é para desenhar o fluxo da empresa, o fluxo do ecossistema que vocês pertencem. As pessoas precisam saber o que a empresa faz, quais são os clientes, quais são as dificuldades, os riscos, estudar mercado, né? Existem três esferas que a gente precisa saber, né? Que é o que o mercado está fazendo, estudar mercado, né? A segunda, estudar a empresa, o ambiente interno da empresa. E o terceiro é estudar a área. Então, olha o nível de consciência que as pessoas precisam ter para poder fazer um trabalho bem feito, né? Mercado, ambiente interno e a microgestão, que é a área, né? A área, o departamento. Então, a comunicação corporativa, ela precisa ser a expansão de consciência dos envolvidos em relação a tudo que acontece e que envolve o impacto, né? O impacto envolve ali a todos os envolvidos da área. Então, que tipo de líder você está sendo? Como que é o nível de transferência de informação? E é óbvio que fique claro, as informações sigilosas, as informações que são né, confidenciais, não vão ser abertas para quem não tem maturidade e realmente não interessa. Mas a comunicação corporativa, ela precisa ser transferida desde a estratégia que é adotada na área, desde os movimentos e mudanças que acontecem na área, da forma como as coisas acontecem de fora para dentro, de dentro para fora da área, ou seja, envolver as pessoas. A comunicação corporativa, pensando no departamento, né, que faz a comunicação de tudo que acontece na empresa, aqueles e-mails, aquelas informações que todos ficam sabendo, são informações planejadas. Então, antes, qual é o processo de aplicação de um projeto, por exemplo? Né? Você faz um projeto, você elabora ele, faz todo o trabalho ali que a área de projetos faz e tem um plano de comunicação. É importante as pessoas saberem da mesma fonte, saberem da fonte correta, as pessoas não ficarem sabendo por terceiros, para a informação não chegar torta. Então, o gestor ele tem que ter uma perfeita comunicação corporativa. Ele precisa saber transferir a informação de forma limpa, direta, tirar dúvidas, validar, falar e validar, falar e validar.
Estar sempre buscando conectar as pontas de comunicação. Não deixa a comunicação solta. Imagina umas paredes com canos furados, né? Que é o que eu estava falando. O cano furado nada mais é do que a comunicação falha. Ficam buracos e aí sempre tem tudo para dar errado quando a comunicação é falha, na é verdade? Então, tudo que se trata, tudo que é importante ser dito, todas as mudanças, toda a estratégia, todas as percepções, traga para dentro da área, faça alinhamentos de comunicação clara, tudo que está acontecendo do lado de fora, traga para dentro. Estimule na sua equipe a postura em relação à comunicação que é recebida, a discrição, o sigilo, o cuidado com o que eles falam do lado de fora. A gente também, nós como líderes, perdão, deixa eu tomar água aqui. Nós como líderes somos educadores. Para você ser lembra que eu falei, para você ser um líder inspirador, você tem que ser um espelho daquilo que fala, daquilo que faz. Então, a comunicação é o ponto mais refinado do ser humano. É onde ele transfere tudo o que ele pensa. É onde ele convence, é onde ele consegue mover pessoas, é onde ele influencia. Então é preciso ter cuidado para que a gente consiga alcançar o alvo com uma comunicação inteligente, uma comunicação objetiva. E tem um fator também. A comunicação a comunicação assertiva, a comunicação corporativa, ela esbarra em muitos ruídos e um deles é o emocional das pessoas, as pessoas envolvidas. As pessoas, quando não têm clareza do que está acontecendo, elas começam a disparar justamente o seu modo de sobrevivência, o modo onde elas se sentem ameaçadas. O excesso, a falta de comunicação é tão ruim quanto o excesso dela. Então, o líder ele tem que ser a primeira fonte de informação, a primeira fonte de transmissão de conhecimento, a primeira fonte de tirar dúvidas. Ele precisa entender o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas e já matar os monstros ali com a comunicação. Então, uma boa comunicação corporativa, ela antecipa, ela direciona, ela educa, ela traz direcionamento de caminhos, ela mata objeções, ela está presente. Então, líder, você está percebendo que eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa leve para se comunicar? Você tem que ser uma pessoa que também sabe arriscar. E muitas vezes a gente precisa até arriscar a nossa carreira, o nosso trabalho, para poder impor o seu poder de comunicação. E quando eu falo arriscar, é no sentido de ter coragem de falar o que importa, ter coragem de falar o necessário, ter coragem de dar um feedback respeitoso, mas objetivo. Tem líderes que não têm coragem de dizer a real para o seu liderado de forma respeitosa, assertiva, mas fica deixando a pessoa viver no erro e aquilo vai se esticando de tal forma que vai virando um ranço, com uma raiva, com ira. Feedback, ele precisa ser dado fresco, quente, né? E em tempo para que aquilo seja resolvido rapidamente, revertido rapidamente. Então, feedback também faz parte da comunicação corporativa. Você tem que acreditar no que você está falando, acreditar que você está ajudando o outro. As pessoas, se existe uma falha, o líder ele carrega a responsabilidade pela comunicação. Se ele está deixando a desejar nisso, com certeza a área dele é uma ladeira abaixo. Se ele não tiver coragem de reunir a equipe em tempo, informá-los, acalmá-los, matar ali as fofocas, matar as objeções, eliminar os ruídos, eliminar suposições, ser transparente, ser claro, ser objetivo, ele está deixando a desejar, ele não está liderando. Então, eu te pergunto, como é que está a sua comunicação? Você está sendo um bom comunicador ou está sendo só comunicativo? Porque comunicativo é o falante, o comunicador é o assertivo, é o que informa, é o que ensina, é o que direciona, é o intencional. Eu queria saber de você. Você pode comentar aqui como é que está a sua comunicação. Até a próxima aula.